3h37, de volta com o Estúdio CBN desta segunda, 1º de julho. Falamos aqui mais cedo sobre a crise hídrica em Vinhedo e outras cidades da região. Vinhedo que inaugurou ontem uma nova represa aí para reforçar o abastecimento de água na cidade. E hoje, Arthur Nogueira também decretou estado de crise hídrica e estabeleceu aí uma série de medidas para tentar evitar que o município passe por uma situação de falta d'água. Sobre isso, a gente conversa agora com a Gabriela Montoya, ela que é presidente e superintendente do Serviço de Água e Esgoto de Arthur Nogueira. Gabriela, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Bom, Gabriela, queria que você detalhasse para a gente, então, quais são essas novas medidas que passam a valer hoje em Arthur Nogueira, diante desse decreto aí de estado de crise hídrica. Então, a gente começou a tirar a pressão, né, da rede do abastecimento da cidade em alguns horários, né? Como a gente não tem a cidade setorizada, a gente não consegue fazer um racionamento de bairros, né? A gente não consegue deixar cada bairro com água. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tirando a pressão da rede nos horários que a gente fala que não é o de pico, né? Que a gente tem horário de pico que é de manhã, das 5 às 9, depois das 11 às 2 e depois das 5 até às 9. Então, nesses horários, a gente está deixando abastecimento normal e intercalando, tirando a pressão da rede para a gente conseguir economizar um pouco de água. Gabriela, é uma situação recorrente em Arthur Nogueira ou esse ano, por a estiagem ter chegado mais cedo, acabou complicando os reservatórios da cidade? Não, esse ano foi por conta da estiagem. A gente está na administração, né, há 4 anos, os 3 últimos anos a gente conseguiu passar, tendo alguns problemas pontuais, né, quando tem alguma manobra ou alguma manutenção, alguma coisa assim. Mas agora, com falta de água bruta mesmo, de estiagem, foi esse ano. Foi agora. E aí, Gabriela, com essa diminuição de pressão na rede de água, né, que você explicou para a gente, isso já interrompe o fornecimento em alguns bairros ou só diminui aí o nível de água que chega, aliás, o volume de água, né, que chega nas residências? O que acontece com essa mudança? Diminui o volume que chega nas residências. O problema maior é as residências que não têm caixa d'água ou que têm uma caixa d'água muito pequena, né? Então, essas daí vão sentir mais. Mas quem tem uma caixa d'água grande e faz uso consciente da água, talvez não sinta tanto a falta de água. Isso demonstra a importância de se economizar. Eu até falava aqui, antes da gente começar a entrevista, Gabriela, que é algo que tem que ser feito o ano inteiro, o uso racional da água por parte da população, né? Porque depois se cobra do poder público e a gente sabe que a vazão dos rios, o nível dos rios, depende de condições climáticas. Então, é importante a gente salientar isso que você acabou de dizer, que se as pessoas fizerem o uso consciente, elas não vão praticamente perceber o que está acontecendo aí nessa diminuição de pressão. A gente fez um trabalho, né, desde 2021, a gente fez um trabalho muito grande, né, do uso consciente da água. A gente fez várias campanhas na rede social, com folheto, a gente fez gibi, né, foi distribuído mais de 10 mil gibis, né, com uso consciente da água, toda a rede municipal da educação, né? Então a gente tem um trabalho constante de uso consciente da água, que a gente acha muito importante isso. Então a gente achou que esse ano a gente conseguiria passar também, mas infelizmente como a chuva está muito abaixo, está comparada à crise de 2013, né, 2014. Então a gente está muito preocupado. No mês de junho, Arthur Nogueira não teve nenhum milímetro de chuva, né? Para hoje a gente tem uma previsão de chuva aqui para a região. Teve uma garoa fina por aí, né? Mas isso não ajuda a recuperar ainda o nível da represa que abastece a cidade, que é a represa Cotrins. Queria que você trouxesse para a gente hoje qual que é a situação da represa. A gente não teve chuva no mês de junho nenhum. Mês de julho, hoje teve só uma garoa, e daí a previsão que a gente tem agora é para setembro. A represa, ela tá com 1,65 m abaixo, né, do normal. Quando ela chegar a 1,80 m, ela já entra no volume morto. Então, já é bem complicado, porque se ela chegar no volume morto, talvez a gente tenha que decretar estado de calamidade, porque a gente não tem, né, de onde tirar mais água. Então, está bem preocupante a situação. A gente está fazendo de tudo para que a população não sinta. Nós estamos monitorando os reservatórios, as captações 24 horas por dia, tentando manobrar, né,
A gente fica o tempo inteiro, fecha aqui, abre ali, é uma coisa constante, não é uma receita que a gente fala, fecha tal hora, abre tal hora. Então a gente monitora tudo para ver se a gente consegue manter pelo menos um pouco para todo mundo. Gabriela, e para a gente entender também, claro que eu estou perguntando para Arthur Nogueira, mas isso é para qualquer cidade aqui da região de Campinas, um trabalho, por exemplo, para captar a água de outro município, quando acontece, né, uma estiagem como essa, é algo que demoraria anos para ser feito, né? Não dá simplesmente para pedir uns caminhões-pipa para a vizinhança, né? Não, é muito complicado, né? Porque uma que a gente não tem nem, assim, a gente não tem uma estrutura de caminhões para a gente conseguir pegar, que nem, e outra, é preciso que nem ontem não, antes de ontem eu precisei pôr de um reservatório no outro, eu coloquei, para eu colocar 100 mil litros de um reservatório para o outro, demorou o dia inteiro, e assim, não aliviou em nada, porque 100 mil litros são 1.000 litros cada casa, então é uma logística muito complicada para um resultado muito pequeno, né? Então, na verdade, o que acontece? A pessoa tem que se conscientizar que a gente não tem água. Infelizmente, assim, as ações climáticas, essa crise que está tendo, não é só aqui, né? No Brasil inteiro, as pessoas precisam entender que isso não é problema porque não teve investimento, porque problema aqui não teve, porque teve. O problema é que não choveu, não chove, né? E pelos estudos que mostram, cada dia mais quente e menos chuva, né? Agora, mesmo com esse racionamento imposto hoje pela prefeitura, essas medidas que você anunciou em relação a mudanças na captação também, se a represa Cotrins atingir o volume morto, já está próximo disso. Mesmo com tudo isso, vocês correm um risco de desabastecimento hoje em Arthur Nogueira? Hoje, não, mas daqui uns 10 dias, se não chover, a gente vai entrar no volume morto, né? Assim, o que a gente tem a mais, né, dessa vez do que das outras vezes, que a gente tem uma bomba que a gente adquiriu agora faz uns 2 meses, que é uma bomba anfíbia, que a gente pode tirar ela de onde que ela está e pôr ela no meio da represa, né, para tentar captar o volume morto. É o que a gente que tem, o que não tinha, né? Foi uma das medidas assim mais do investimento mais importante que a gente tem. A gente já está se mobilizando, né, para comprar, porque a gente faz com mangote e do meio da represa, né, ela fica numa boia, numa balsa e ela consegue captar lá do volume morto. Mas uma hora o volume morto também vai acabar, né? Então, sim. O que a gente precisa mesmo é a cidade economizar, a população ajudar. Porque se a população ajudar, se todo mundo ajudar um pouquinho, a gente consegue ter para todo mundo e passar essa fase complicada, né? É o que a gente pede para a população. Que a gente está fazendo a nossa parte, mas a população também precisa fazer a parte dela. Gabriela, por fim, uma última orientação aí para a população de Arthur Nogueira. Queria que você reforçasse os horários, né, desse racionamento quando acontece essa diminuição de pressão, como você explicou no abastecimento, né? Então, em quais horários a população pode notar aí uma falta, né, uma diminuição, aliás, nesse abastecimento nas residências? Qual que deve ser esse esquema aí que começa hoje? Então, a gente está diminuindo a pressão da rede entre 9 horas da manhã até 11 horas, depois das 2 horas da tarde até as 5 e depois das 21 até as 5 da manhã de novo, né? Então, a gente só está deixando a pressão total da rede nos horários de pico. Muito bem, agradeço a Gabriela Montoya, que é presidente e superintendente do Serviço de Água e Esgotos de Arthur Nogueira, falando com a gente sobre o estado de crise hídrica decretado hoje no município e essas medidas também de racionamento. Gabriela, muito obrigada mais uma vez pela participação. Uma ótima tarde para você. E eu que agradeço e uma boa tarde para vocês também. Obrigado.